Boa noite a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Sou eu, Padre Roger Araújo, que tem a alegria de agora entrar na sua casa, no seu lar, e estar com você, com a sua família, para juntos fazermos mais um programa Trocando Ideias. É um programa que é feito com você e para você, porque é um programa para juntos nos formarmos, crescermos, conversarmos sobre assuntos tão importantes que diz respeito à nossa vida, na família, na sociedade, na igreja, onde quer que nós estejamos. Mas é um programa que é feito também com a sua participação. É importante que você ou mande para nós a sua pergunta, a sua questão, mande a sua opinião para que a nossa conversa se torne cada vez mais familiar. O programa Trocando Ideias é um dos programas mais antigos da TV Canção Nova. Tem essa finalidade de aproximar cada vez mais a TV de você e fazer com que você esteja junto conosco nesse processo formativo tão importante para o nosso crescimento pessoal, espiritual, nosso crescimento enquanto pessoa humana. Essa semana a Igreja no Brasil está celebrando a Semana Nacional da Família. Sua família é uma bênção, sua família é uma graça divina. Por isso é sempre bom nós conversarmos sobre família, porque nós queremos que a família seja cada vez mais fortalecida, abençoada, iluminada, que as nossas famílias tenham cada vez mais a graça de ser família conforme a vontade de Deus. No mês passado, nós conversamos sobre muitas questões que diz respeito ao matrimônio. Afinal de contas, a família nasce da união conjugal do homem e da mulher. Então, muitas pessoas nos enviaram muitas questões a respeito do matrimônio. Então, o programa de hoje, o programa que uma vez por mês fazemos sobre direito canônico, questões canônicas, será um programa específico sobre questões matrimoniais. Tá? Então, se você tem dúvida, tem questões a respeito disto, nós vamos tratar desse assunto hoje. Nós temos a alegria de ter aqui conosco para conversar, para responder sobre essas questões, nos ajudar a crescer de uma forma assim, mais iluminada sobre esse assunto, nosso querido Dom José Francisco, que é bispo auxiliar do Ordinário Militar do Brasil. Dom José Francisco, é uma alegria imensa ter o senhor mais uma vez aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Padre Roger, é uma alegria também para mim. Coisa boa. Então, Dom José Francisco já está aqui para responder as suas questões. Deixa eu conversar com a minha querida Ruth, porque a Ruth é que faz essa mediação, tá? Entre as perguntas que você manda aqui para nós, essas questões que você tem. Ruth, boa noite, seja muito bem-vinda, querida. Boa noite a você de casa. E eu queria te convidar a participar do programa com a gente, mandando as suas perguntas. Eu peço que mande por escrito, porque nós não temos condições de escutar áudio nem de receber ligação. E o telefone para contato é 61 99164 4304. 61 99164 4304. Muito bem, Ruth. E uma coisa importante para quem manda as questões ali para a Ruth é que se você quer se identificar, se identifique, diga de onde você está falando, a cidade, seu nome e assim por diante. Agora, caso você não queira se identificar, logo de início você coloca, olha, eu não quero ser identificado, para que não falemos seu nome aqui no ar sem problema nenhum, tá? Mas é importante que você faça isso e que você seja também objetivo, né? Não adianta você mandar para nós um caos assim muito grande, contando toda a história da sua vida, que acaba a gente não tendo condição de chegar no cerne da questão e o Dom José até entenda o que de fato você quer perguntar. Então, quanto mais objetivo, não deixando claro de citar os detalhes, algumas questões que são importantes, para que a gente possa responder da melhor forma possível à questão que você tem. Bom, Dom José, eu já tenho muitas perguntas que ficaram do programa anterior e outras que irão chegar, mas eu queria começar esse programa sobre direito matrimonial com o senhor, perguntando, na igreja, quais são os critérios para se considerar um casamento válido, né, segundo o direito canônico? São três as classes de questões que têm que ser levadas em conta para a validade do matrimônio. A primeira diz respeito às formalidades. O matrimônio é exigido para a validade que haja uma solenidade. Ele, se pelo menos um dos nubentes é católico, ele está obrigado a observar a norma canônica da forma, ou seja, ele tem que contrair na presença de um assistente qualificado, o bispo da diocese, ou o pároco da paróquia, ou um diácono delegado por ambos,
ou em circunstâncias bem excepcionais, na ausência de presbíteros, com a autorização do bispo, com a assistência de um leigo, e na presença de 2 testemunhas. Essa é a primeira exigência. Isto é, se essas exigências não forem observadas, o matrimônio se diz nulo por vício de forma canônica. As formalidades não foram observadas. A segunda categoria de coisas que devem ser observadas para a validade é que os noivos eles sejam hábeis, eles não estejam impedidos de receber o sacramento. E aí se fala dos impedimentos dirimentes. Um impedimento dirimente é uma lei que torna uma pessoa incapaz, inábil para assistir o matrimônio válido. E são 12 ou 13 impedimentos dirimentes que, se um deles, ou pelo menos ou os dois, tiverem pelo menos um desses impedimentos, eles não podem contrair validamente. Entre os impedimentos dirimentes, existem aqueles que não podem ser dispensados por ninguém, porque são de direito divino. Já outros são de direito eclesiástico. Aqueles impedimentos criados pela Igreja, por muitas razões também de segurança jurídica, razões também de disciplina para o bom funcionamento da Igreja, se o bispo considerar que existe uma razão para ele dispensar, ele dispensa. Pensemos, por exemplo, o impedimento de idade para a mulher, 14 anos de idade, para o homem, 16 anos de idade. Abaixo dessa idade, para ele e para ela, sem a dispensa do bispo, é matrimônio inválido. Isso para a validade. Para a liceidade... Só para a gente não perder, um casamento inválido se torna naturalmente um casamento nulo? Automaticamente né? Exatamente. Inválido é sinônimo de nulo, significa não tem eficácia jurídica. Ok. Há impedimentos também de consanguinidade. A consanguinidade é a relação que existe entre um cônjuge e... digamos assim, ele é parente do outro com quem ele pretende se casar. Isso seja na linha reta, pai, avô, bisavô, na linha reta ascendente, na linha reta descendente, filho, neto, bisneto, e também primos, tios, sobrinhos, etc. O matrimônio, ele, até um certo grau, ele é nulo. Por exemplo, o matrimônio entre primos e entre irmãos, ou seja, em segundo grau, terceiro grau, ele é nulo sem a dispensa do bispo. Entre sobrinho e tio também, a questão da consanguinidade da árvore genealógica lateral não é a ocasião aqui para entrarmos em detalhes, mas até o segundo grau da linha colateral, o matrimônio é nulo. Terceiro grau precisa também da dispensa do bispo. Matrimônio com impedimento de ordem sagrada, se ele é diácono ou padre ou bispo, ele não pode se casar porque tem esse impedimento somente com a dispensa do Papa. Votos religiosos também? É outro impedimento. Impedimento de ordem é impedimento de voto perpétuo de castidade nos institutos religiosos, dos institutos de vida religiosa. Quem fez o voto perpétuo de castidade, seja ou não ordenado, esse é um impedimento. Portanto, um religioso clérigo, ele tem dois impedimentos: o impedimento de ordem e o impedimento de voto perpétuo de castidade. Existe também um impedimento de vínculo anterior. Fulano já foi casado no religioso, enquanto a outra parte estiver viva, ou enquanto a igreja não declarar nulo o matrimônio, ele não pode se casar e ninguém pode dispensar disso, porque o Senhor disse: o que Deus uniu, o homem não separe. Mas nesse caso é de ordem divina ou eclesiástica? É divina. Ok. Eu acabei de citar, foi o próprio Jesus quem disse: o que Deus uniu, o homem não separe. Então, o vínculo, o que Deus uniu,
ele é indissolúvel. Portanto, nem o Papa pode dispensar quando se trata de um matrimônio que foi ratificado e consumado, ou seja, houve um ato sexual, pelo menos depois que ambos consensuaram validamente. Existe também o impedimento de impotência coeunde, se diz, a incapacidade de realizar o ato sexual, que consiste basicamente na ereção do órgão genital, na penetração e na ejaculação. Esse impedimento, quando ele é antecedente e perpétuo, absoluto ou relativo, ele dirime o matrimônio pela sua própria natureza, porque quem não tem condições de realizar o ato sexual não pode, de fato, não é apto para aquilo que o Senhor disse no livro do Gênesis: o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. O senhor usou uma expressão perpétuo relativo, mas no caso do relativo, se há um tratamento que seja possível... Perfeito. A expressão perpétuo significa que não pode ser suplantado, que não pode ser sanado atualmente segundo as condições da ciência. Pelos meios legítimos, você não pode reverter esse quadro. Essa situação. Quando perpétua nesse sentido, porque a ciência pode avançar, de sorte que o que hoje a ciência não pode curar, amanhã ela pode vir a curar. Então, o perpétua significa atualmente não existe cura, não existe possibilidade de reversão pelos mecanismos legais, pelos mecanismos da ciência. Agora, Dom José, vamos dizer que eu, como sacerdote, realizei um sacramento, né? De um homem, da mulher, vieram os noivos para casar, eu casei, e depois se constatou essa questão da impotência. Então, essa cerimônia que eu fiz, ela se torna nula? Há de se provar, há de se constatar, há de se descobrir se no dia em que o consenso foi realizado, se uma das partes tinha consciência. Não é a questão da consciência. Se de fato ele, objetivamente, na sua constituição física, era incapaz de realizar o ato sexual. O ato sexual, ok. Porque o impedimento dirimente deve ser verificado no dia em que o matrimônio foi produzido. E o matrimônio é produzido pelo consenso dado e recebido. Ok, Dom José. E aí, mais outros impedimentos, como o impedimento de pública honestidade, impedimento de rapto, impedimento de crime, deixe-me ver, mas eu penso basicamente estes. E tem uma terceira categoria de coisas que podem tornar, realidades que podem tornar o matrimônio inválido, que é o vício de consentimento, do qual falamos no encontro passado, se não me engano. O consentimento é a capacidade que ambos têm de se dar e se receber em vista de contrair uma comunhão de vida a dois, visando a geração e a educação dos filhos na fé, quando se trata dos católicos. Essa capacidade de consensuar, quando ela está afetada gravemente na capacidade de entendimento e de vontade, quando a capacidade de entender dele está afetada gravemente, ou a capacidade de querer dele está afetada, se fala de matrimônio nulo por vício de consentimento. E são 8 ou 10, se não me engano, vícios de consentimento. Quando a grave descrição de juízo, incapacidade de contrair, de assumir as obrigações válidas do matrimônio, erro de pessoa, erro de qualidade de pessoa, vis et metus, ou seja, fulano contraiu, forçado, coagido por N motivos para se livrar daquela causa de coação, ele decidiu contrair matrimônio, foi enganado, foi ludibriado, pensava, julgava que a pessoa com quem ia se casar tinha determinadas qualidades. Se fala de erro de qualidade de pessoa quando a qualidade é direta e principalmente visada. Enfim, tudo aquilo que possa comprometer, num ou em ambos, a capacidade de entender e de querer, isso, em princípio, pode ser uma causa de nulidade do matrimônio. Então, são 3 categorias: questões relacionadas às formalidades, os vícios de consentimento e também os impedimentos dirimentes. Dirimentos, muito bem. Vamos às questões aqui pastorais, Dom José. Chegou uma questão seguinte para o senhor. Eu gostaria de saber
no caso de um casal serem parentes, tio e sobrinha, já estão juntos há 20 anos e com filhos, eles ainda podem receber o sacramento do matrimônio? Aqui nós estamos diante, certamente, é um caso típico de matrimônio nulo por impedimento de consanguinidade. Um sobrinho que casa com um tio, aí estamos diante de um matrimônio inválido, porque o grau de consanguinidade aí é o quarto grau. Então, até o quarto grau, dirime-se o matrimônio sem a dispensa do bispo. Eu recomendaria a esse casal que procurasse o bispo ou o pároco da paróquia, se de fato vivem juntos, se amam, se respeitam, se gostam e querem aceder ao matrimônio, solicitem ao bispo um mecanismo muito pastoral, muito importante no Código de Direito Canônico, que é a sanação na raiz. Em latim se diz a sanatio in radice, ou seja, com um decreto do bispo, o impedimento que é de direito eclesiástico, a igreja dispensa e automaticamente o matrimônio nulo vai se tornar válido, a não ser que o bispo julgue que deva ser feita uma celebração, mas dependendo da sua motivação, se você não pretende aceder a fazer uma nova celebração na igreja, o bispo pode dispensar automaticamente. Com a dispensa do bispo, esse impedimento deixa de existir e vocês passam, se trata de fato, se não tem outro impedimento dirimente, se não tem nenhuma causa que atrapalhe, que dificulte a validade do matrimônio, além dessa, vocês podem regularizar essa situação perante a igreja. Procure o seu bispo ou o seu pároco e diga: eu gostaria de sanar a nulidade do meu matrimônio, e para isso eu peço à Santa Mãe Igreja que ela dispense desse impedimento para que nós possamos nos regularizar nossa situação, fazendo com que a graça de Deus por meio da Igreja torne essa nossa união inválida num autêntico sacramento, se de fato os dois são batizados. Muito bom, Dom José. Entre tantas perguntas que chegam aqui, me chamou a atenção essa aqui. Boa noite, eu sou Sueli. Eu gostaria de saber se uma pessoa adulta que vive junto há 30 anos e não fez o batismo e a crisma e a primeira comunhão, pode fazer sem ser casada. Quando uma pessoa for batizada, quando criança ou já adulta, quer fazer a crisma e a primeira comunhão, só que não tem comprovante de batismo, ela pode fazer mesmo sem os comprovantes? Quanto tempo demora para ela conseguir fazer o casamento na igreja? Eu nem sei quantas perguntas foram, né? Ela quer um conjunto completo. Vive junto, quer saber batismo, crisma, primeira comunhão. Perfeito. Como é que ela faz para... Com relação ao batismo, o direito canônico diz que qualquer pessoa não batizada pode receber o batismo. Se ela já tem mais de 7 anos de idade, ou seja, já é adulta para a igreja, porque a diferença na igreja entre adulto e maior de idade. Adulto já é quem tem 7 anos de idade, que é o seu caso. Eu recomendo que você procure a igreja. Se o seu companheiro também é pagão, que ambos procurem a igreja. Eles podem receber este sacramento do batismo mesmo vivendo juntos? Calma. Tá. Muito bem, essa é a primeira coisa. Para que alguém receba o sacramento do batismo, é preciso, segundo o ensinamento dos apóstolos, o primeiro discurso da igreja no dia de Pentecostes foi esse: irmãos, que devemos fazer? Disse a multidão depois do discurso de São Pedro. E São Pedro diz: arrependei-vos e recebereis o batismo. Então, não faz sentido alguém que queira ser lavado pelo sangue de Cristo, na força do Espírito, que se encontre em pecado. É preciso que ela seja tocada pela palavra de Deus, depois de ter feito o catecumenato, e decida renunciar ao pecado. Não faz sentido, é até profanação do sacramento, que você receba o batismo em pecado. Convertei-vos e crede no Evangelho de Jesus. As duas coisas caminham juntas, e a conversão significa o propósito de renunciar ao pecado. Se os dois estão realmente arrependidos, a primeira coisa é
receber o sacramento do batismo e com a prévia, com a predisposição, e a igreja tem um período muito rico de preparação chamado catecumenato, durante o qual os pagãos, os catecúmenos, vão conhecendo a fé, abraçando a fé, tomando conhecimento das implicações de abraçar a fé cristã católica apostólica romana. Muito bem. Depois de todo esse processo, que normalmente deveria culminar na vigília pascal, da grande semana, a Semana Santa, ele já pode receber, o Código de Direito Canônico permite e confere ao sacerdote que os adultos recebam os 3 sacramentos, batismo, eucaristia e confirmação, na mesma celebração, salvo se o bispo dispuser o contrário. E nada impede que na mesma celebração ou no dia seguinte, uma vez batizados, crismados, obviamente que privando-se do ato sexual até o dia da celebração do sacramento do matrimônio, para não celebrar o matrimônio em pecado, já que são cristãos, já que receberam os sacramentos da iniciação cristã, recebam também o sacramento do matrimônio. Pode, tranquilamente. Cada sacramento tem sua exigência própria, mas basicamente o pontapé, digamos assim, é que os adultos queiram. Eu quero ser lavado pelo sangue de Jesus, eu quero ser batizado, eu quero me tornar cristão católico e vou me submeter à preparação que a igreja me oferecerá, me indicará. Se eles não têm nenhum impedimento dirimente, se ele não contraiu vínculo com ninguém antes, nem ela, portanto não há impedimento de direito divino, pelo menos esse, cada sacramento tem sua própria exigência, procurem a igreja para regularizar essa situação. Agora, a pergunta outra eu já esqueci. Não, mas aí é a mesma coisa, ela quer saber dos sacramentos todos, batismo, crisma, é nesse pacote aí. Perfeito. O direito canônico diz que a igreja não pode negar os sacramentos a ninguém, mas a pessoa, para que tenha o direito a receber os sacramentos, ela não pode estar impedida pelo direito, que não tenha sofrido nenhuma sanção e que esteja devidamente preparada. Satisfeitas essas exigências, o que parece ser o caso de vocês, a pergunta não disse se ele já foi casado no religioso com outra pessoa antes, nem ela, não disse. Não. De qualquer maneira, o que eu disse, penso que vale para todos os casos. Se não houver um impedimento dirimente, podem sim. Ok. Agora, Dom José, o Luciano lá de São Paulo pergunta o seguinte para o senhor. Como não é permitido o sacramento do matrimônio para pessoas paraplégicas, por não serem aptas à paternidade, o fato de eu conviver junto com outra pessoa me é permitido comungar da Santa Eucaristia? Meu irmão, você na verdade está vivendo como um amigo com essa pessoa. Ainda que você diga, eu estou dormindo com ela na cama, vocês não podem realizar o ato sexual. Mesmo que vocês queiram, aqui não é desumanidade da igreja. Aqui não é monstruosidade da igreja. A igreja não tem competência nenhuma para dispensar uma pessoa desse impedimento que Deus, na verdade, é de direito divino. Eu repito as palavras do Senhor no livro do Gênesis. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. Por isso que Deus uniu, o homem não separe. É próprio do matrimônio que varão e mulher se unam carnalmente, sexualmente. O matrimônio é uma instituição que Deus quis para que a cópula, que deve estar aberta à geração da prole, fizesse parte dessa instituição. Uma pessoa que não pode realizar o ato sexual, ela é incapaz de consumar o matrimônio, que é o ápice. Não é somente eu querer. A outra parte também precisa querer, sem dúvida alguma. São Paulo, na 1 aos Coríntios, diz que o homem não dispõe do seu corpo, pertence à sua mulher, e vice-versa. Se os dois não são capazes de realizar a cópula, não pode haver matrimônio válido.
O que pode fazer então? Imaginemos que um casal onde pelo menos um deles padece de paraplegia, procura a igreja e diz que quer se casar. A igreja, com muita paternidade, e essa é uma responsabilidade nossa, de bispos e de padres, mostrar com caridade o texto do livro do Gênesis, capítulo 1 e também capítulo 2, mostrar em que consiste o matrimônio, quais são as suas propriedades essenciais, quais são os seus elementos constitutivos e convencê-los de que não é possível dispensar e fazer alguma coisa que por si só seria nulo. Então a igreja pode, por exemplo, dar uma bênção de amigos. Vocês querem viver juntos como amigos. Darei a bênção a você, a igreja abençoa. Até os animais a igreja abençoa. No dia 4 de outubro existe a bênção dos animais. A igreja não vai negar a bênção a um ser humano, ainda que ele esteja em pecado. Eu abençoo você. Um casal que está vivendo em segunda união. A igreja proíbe que se dê uma bênção sobre o casal, porque isso pareceria abençoar a união estável pecaminosa. Mas não está proibido que, a sós, por exemplo, o sacerdote chame os dois e diga: eu não posso abençoar a união de vocês, mas eu vou abençoar você, meu filho, e vou abençoar você, minha filha. Não posso abençoar a união de ambos. A mãe cujo filho é presidiário e cometeu um crime tremendo, ela não deixa de abençoar o seu filho. Deus te abençoe, meu filho, não é abençoe o teu pecado. Abençoar o ser humano. No caso do casal que vive em segunda união, a igreja não pode fazer qualquer celebração que pareça uma espécie de celebração do sacramento. Mas a bênção à pessoa pode e deve ser dada. Vocês vivem no pecado, não podem receber os sacramentos, a união de vocês não está regularizada, mas eu dou uma bênção à pessoa. Eu te abençoo. Da mesma forma que na bênção final da missa, o padre dá uma bênção. E dá uma bênção em quem está em pecado e quem não está em pecado. Até também os pagãos que estão na missa. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá uma bênção sobre a pessoa. Não é pecado, ainda que a pessoa esteja em pecado. O erro, o equívoco, o que é proibido, o que é inadmissível, é você abençoar a união de ambos. No caso do paraplégico que deseja se casar na igreja e está impedido por direito divino, não é desumanidade da igreja, é algo que está acima dela, porque o matrimônio exige o ato sexual entre ambos. A igreja não pode, a igreja nega aquilo que ela dá. A igreja não tem competência nenhuma para dispensar de uma lei divina que Deus colocou na natureza, desculpe o termo que eu vou utilizar, nos órgãos sexuais do homem e da mulher, a aptidão para o ato sexual. Se esta aptidão não existe, se trata de uma impotência de realizar a cópula antecedente, perpétua, absoluta ou relativa, não foge da competência da igreja, mas ela pode abençoar o filho paraplégico para que viva a santidade, e pode abençoar a amiga dele que desejava se casar com ele, mas não pode, para que ambos vivam como amigos. Pronto. E ele pode comungar? Pode comungar se não tiver em estado de pecado mortal por outros pecados. Muito bom, Dom José. Alegria imensa conversar com o senhor. Vamos só dar um intervalo aqui, tá certo? Um intervalo para você que está em casa tomar uma água. A gente volta rapidinho com você, trocando ideias. Estamos de volta com o programa Trocando Ideias e está sendo muito bom trocar ideias com você. Hoje, especificamente, estamos falando sobre direito matrimonial. Tantas questões que diz respeito ao matrimônio. O Dom José está aqui conosco para responder essas questões. Muitas perguntas já foram respondidas no primeiro bloco e a gente vai continuar tratando dessas questões. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Você está nos acompanhando pela TV Canção Nova, uma TV que existe com a finalidade de evangelizar. Nós nascemos da evangelização para a evangelização. Nós não temos nenhuma finalidade comercial ou qualquer coisa nesse sentido. Por isso que nossos intervalos, na verdade, são intervalos evangelizadores. Nós não temos intervalo comercial.
nós dependemos justamente da sua contribuição, da sua colaboração, da sua participação. É você que, desde os inícios, quando começamos com a Rádio Canção Nova, faz o sistema Canção Nova acontecer. Começamos com uma pequena rádio ali no Vale do Paraíba, em Cachoeira Paulista. Hoje estamos no satélite com a TV Canção Nova, com o sistema Canção Nova de comunicação e todos os meios que Deus nos deu para evangelizar. Para manter não só a TV Canção Nova, porque a campanha do projeto da Minha Almas não é para somente a TV Canção Nova, é a Rádio Canção Nova, é o portal Canção Nova, é todos os meios que a Canção Nova tem para evangelizar. É que nós fazemos esse projeto todo mês com a sua colaboração. Hoje, dia 15 de agosto, nós completamos 41% da nossa campanha do projeto da Minha Almas. Ou seja, ainda falta uma porcentagem aí, né? 59% para nós chegarmos à meta desse mês. Colabore conosco, nos ajude a evangelizar. Se você não é sócio, torne-se sócio. Ligue para nós, 12 3186 2600. Se você já é sócio, quer passar a ser sócio do débito automático ou outras formas de colaborar com a Canção Nova, você pode ligar para nós. Vai ter alguém para orientar você. O número 12 3186 2600, e desde já Deus abençoe a sua generosidade. Bom, Dom José, muitas perguntas aqui chegando para nós, vamos tentar responder o maior número possível delas, né? Vou pegar logo duas sobre a mesma questão. É possível sanar a nulidade de casamento entre primos de primeiro grau também? Tem um irmão, aí já é outra pergunta, tem um irmão que está vivendo com uma prima de primeiro grau. Nesse caso, eles podem se casar? Deixa eu só entender. Primo de primeiro grau corresponde ao quê? Filho do primeiro grau, o pai dele é irmão ou do pai dela ou da mãe dela. É o primo mais próximo, né? Exatamente. João. A normativa do Código de Direito Canônico é bem clara. O matrimônio, na linha colateral, é inválido até o 4º grau, inclusive. Portanto, os dois casos aí são casos de matrimônio nulo, porque de 3º grau. É 3º grau, exatamente, e até tio é 4º grau. Então, precisaria da dispensa do bispo. Se os primos estão vivendo juntos e no dia em que o matrimônio foi contraído, não houve a dispensa do bispo e não existe atualmente nenhum outro impedimento, nenhuma dificuldade, nenhuma irregularidade, os dois estão vivendo bem, felizes e querem assumir as obrigações inerentes ao sacramento, procurem a igreja e digam: nós, quando nos casamos, somos primos, ou enfim, e queremos regularizar essa situação. O bispo vai decidir se eles vão fazer uma celebração na presença da igreja ou se dispensa desse impedimento que é de direito eclesiástico, e automaticamente, com a dispensa do bispo, a situação deles se regulariza e essa união se torna sacramento, se os dois são batizados. Mas isso pode ser resolvido sim. Procure o seu bispo, abra o seu coração a ele e tenha uma solução. A solução é essa, é muito simples. Somente o bispo pode dispensar? Sim. Ok. Eu gostaria de confirmar se realmente o fato do casal decidir não ter filhos invalida o matrimônio, sendo que eles não têm nenhum impedimento para terem filhos. Existe um impedimento, um vício de consentimento que diz o seguinte, que quando você exclui uma das propriedades essenciais do matrimônio, ou um dos seus elementos essenciais, você contrai invalidamente. Quais são as propriedades essenciais do matrimônio? A unidade e a indissolubilidade. Mas isso não interessa, porque agora vamos tratar de um elemento essencial. O que é o matrimônio? O matrimônio é uma comunhão de vida a dois, em que o homem e a mulher se doam e se recebem para constituir uma comunhão de vida a dois, tendo em vista o bem comum, a geração e a educação da prole. Ou seja, é preciso que o matrimônio esteja aberto à possibilidade de gerar filhos. Ora, se você, no dia em que vai se casar, casa-se com essa disposição, eu não quero ter filhos, você está excluindo
um elemento essencial do matrimônio, porque isso é constitutivo do matrimônio. Isso se chama, tecnicamente, na linguagem dos tribunais, exclusão parcial do matrimônio. Se você, no altar, dentro do seu coração, diz, eu não quero ter filhos, esse matrimônio foi nulo. Ok, Dom José. Fui casada na igreja, depois divorciada. Só que meu ex-marido faleceu. Eu posso agora casar na igreja? Ela foi casada num religioso e agora é viúva. Agora é. É viúva. Isso. Sim, pode se casar sim. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, versículos de 2 a 3, diz que enquanto o cônjuge estiver vivo, se a outra parte se unir a outra pessoa, será adúltero. Mas se a sua esposa ou seu esposo vier a falecer, está desvinculado do vínculo anterior. Não existe mais vínculo, porque a morte dissolveu o vínculo e ele pode se casar novamente. Portanto, com a morte do cônjuge, o viúvo ou viúva está apto para contrair matrimônio novamente. Então, José, olha, ela diz assim, meu namorado foi casado, deve ter sido no civil, porque estamos com todos os documentos preenchidos, ele já falou com o bispo, está tudo resolvido, só que ele ficou desempregado e não tem como pagar a taxa que é necessária. O que podemos fazer? O matrimônio gratuitamente, que é um direito dos pobres. Procure o pároco da sua paróquia e diga, eu não tenho condições de conceder a espórtula exigida pela diocese e saiba, é um direito seu casar gratuitamente. Dom José, boa noite. Eu tenho uma namorada que ela é divorciada no civil, mas ela ainda não deu entrada na nulidade na igreja. Eu e ela não temos relação sexual. Nós podemos receber a comunhão na Santa Missa? A comunhão na Santa Missa é facultada às pessoas que estão em estado de graça. Quem comunga em pecado mortal, São Paulo diz, na 1 aos Coríntios, capítulo 7, come e bebe a própria condenação. Capítulo 11, capítulo 7, de 11 em diante. Isso vale para qualquer pessoa. Se você, meu amigo, está namorando com esta moça e esse namoro é casto, e esse namoro não avançou o sinal, e esse namoro não se traduz com a vida sexual ativa que é própria somente do matrimônio religioso para os católicos, conserve-se na castidade, aguarde o pronunciamento da igreja, a declaração de nulidade do matrimônio da sua companheira, do seu companheiro, e se esse matrimônio é casto e vocês não estão padecendo de nenhum pecado mortal, podem comungar sim. O que torna o pecado num namoro é a vida sexual ativa. E não apenas isso, quando se consente no coração um pecado, Jesus diz, todo aquele que cobiça uma mulher em pensamento, já cometeu adultério com ela no seu coração. Portanto, a questão da pecaminosidade não deve se restringir apenas ao ato sexual, porque para Nosso Senhor, basta que você consinta um ato pecaminoso sexual para já cometer o pecado de adultério. Mas, afastado esse perigo, se você realmente no seu coração, não somente com ela, mas com qualquer ser humano, o seu olhar é puro, é casto, e você não cobiça ninguém, e também não é culpado diante de Deus de nenhum pecado mortal, pode comungar. Se já comungou, é católico e está em estado de graça. Ok, Dom José, meu nome é Vanessa, eu sou de Andira, no Paraná. Eu gostaria de saber do senhor quanto tempo leva para sair a nulidade de um matrimônio, e se a pessoa oposta se recusa a aceitar, mesmo assim a anulação pode acontecer? A nulidade matrimonial é um ato de poder executivo quando o processo é feito pelo próprio bispo na diocese. Papa Francisco, com o motu próprio Mitis Iudex Dominus Jesus, facultou aos bispos a possibilidade de, pela via administrativa, na própria diocese, com uma sentença única, declarar o matrimônio nulo.
Pois bem, mas sem excluir também a possibilidade de um processo de declaração de nulidade pela via judicial, pelo Tribunal Eclesiástico, primeira instância, segunda instância, como unicamente era feito até 1 ano e meio atrás. Pois bem, não dá para falar do tempo, porque isso tem uma relação com o pessoal disponível para ajudar o bispo no tribunal ou na própria diocese, a análise de muitos processos. Não posso dizer, num país tão grande como o Brasil, quanto tempo em média demora. A Igreja tem se esforçado por preparar agentes de direito canônico, agentes de pastoral, o pessoal na área do direito canônico para auxiliar o bispo, seja nos tribunais, seja nas próprias cúrias, para tornar a justiça eclesiástica mais célere. Não me atreveria a dizer quanto tempo demora, mas eu queria encorajar você a procurar o seu bispo, a abrir o coração a ele e a ouvir as oportunas indicações do seu pastor. Dê um saltinho na casa do bispo, vá abrir o seu coração a ele, que poderá dizer concretamente quanto tempo o processo vai demorar. Muito bem, Dom José. 2 perguntas assim similares. Um católico pode casar com uma pessoa evangélica? E outra pessoa é o Jairo Gomes, que é lá de Votorantim, acho que é São Paulo, né? Eu quero saber se no casamento de católico e protestante, se é válido o casamento que foi realizado lá na igreja protestante. Eu começo a responder a segunda pergunta, tá bem? Todos os batizados estão obrigados às leis eclesiásticas. E a forma canônica é uma lei eclesiástica. Portanto, se ele contrai matrimônio sem observar aquelas formalidades que eu falei ainda há pouco, na presença do bispo, ou do pároco, ou do diácono delegado por eles, matrimônio nulo por vício de forma canônica. Não houve matrimônio porque a forma canônica, que é obrigatória para o católico, não foi observada. Então não basta casar numa igreja evangélica. Não basta, não basta. Agora, a primeira pergunta parece que... Se um católico pode casar com uma pessoa evangélica? Pode. Agora, eu lhe digo que é arriscado para a sua fé e para a fé dos seus filhos. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Isso para os católicos significa, sem a fé católica é impossível agradar a Deus. Você, como católico ou católica, deve ter essa consciência bem clara. Sou católico e vou permanecer assim até a morte. E todos os filhos que eu gerar, eu tenho que me comprometer com a igreja em educá-los na fé católica. Isso significa batizá-los na fé católica. Batismo de criança é para ontem. Eu vou repetir. Batismo de criança é para ontem. Não é para hoje nem para amanhã, não. E também sua obrigação de educar todos os filhos na fé católica apostólica romana. Se você está disposto ou disposta a assumir essas 2 exigências, procure a igreja e diga: eu pretendo me casar com fulana que é cristã, ou fulano que é cristão batizado, mas não é católico. Então temos aí uma proibição, não é um impedimento de dirimento. Existe um impedimento de dirimento de mista religião, ou seja, quando um católico vai casar com uma pessoa não batizada. Um judeu, um muçulmano, um ateu, enfim, que nunca foi batizado. Aqui estamos diante do impedimento dirimente de disparidade de culto. Aí precisa da dispensa do bispo. Com uma pessoa batizada não é disparidade de culto, é mista religião. Tanto para disparidade de culto quanto para mista religião, a parte católica tem que se comprometer perante a igreja, normalmente é o pároco que faz a habilitação matrimonial, ele vai ouvi-los separadamente e vai dizer à parte católica: você vai assinar um termo de compromisso perante Deus, normalmente as dioceses têm um formulário, em que a parte católica se compromete em não defeccionar a fé, ou seja, até morrer eu serei católico ou católica. E me comprometo em educar todos os meus filhos na fé católica. A grande pergunta que eu faço a você, telespectador, é: você conhece alguma pessoa que casou com um cristão não católico que conserva a sua fé católica? Você conhece
algum católico que depois de ter casado com uma pessoa protestante, todos os filhos dele permanecem na fé católica? Eu não estou respondendo nada. Eu só estou levantando essa questão para que você pense duas vezes. A questão de dizer, não, a fé dele tanto faz. Olhe, eu lembro somente a você uma coisa. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Poder pode. Agora, arque com as consequências. Se você, no meio do caminho, mudar de religião, ou se um dos seus filhos debandar para outra fé, você vai responder diante de Deus. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Desculpe, querido telespectador, que talvez esteja namorando, católico, telespectador católico, que talvez esteja namorando com uma pessoa não católica. É arriscado, mas a igreja permite. Mas a igreja só faz o casamento depois de se certificar dessas duas exigências. Se você, para além do amor, que eu espero que seja verdadeiro, que você sente pelo seu noivo, pelo seu namorado, que é católico, agora saiba, abdicou da fé, envergonhou-se da fé, mudou de religião, é um sério candidato ao inferno. Eu não estou dizendo palavra minha não, viu? É Jesus. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Poder pode, mas com riscos, e a igreja, diante dos riscos, exige esse compromisso por escrito para que ela se desonere diante de Deus, que vai exigir contas da sua salvação e da salvação dos seus filhos. Que nós, católicos, professamos ser uma salvação que há de ser vivenciada dentro dos limites da Igreja Católica Apostólica Romana. Respeitamos todos os credos, mas com fé não se brinca e da fé não se abdica jamais. Tá certo. Dom José, dentro dessa questão, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, quais são os casamentos de outras religiões cristãs que são considerados válidos para nós? Eu tenho dois irmãos que se casaram numa igreja evangélica, eles se converteram para a fé católica. O casamento que ele adquiriu naquela outra igreja é válido para nós? Válido, e foi unido por Deus. E outra, dois pagãos que se uniram lá diante de um babalorixá. Matrimônio válido, unido por Deus. O que Deus uniu, o homem não separe. Voltemos ao livro do Gênesis. Quando o Senhor disse, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne, não existia a igreja católica, não existia sacramento do batismo. Deus não une somente dentro da igreja. Matrimônio é uma instituição natural. A questão da forma canônica é uma questão nos limites da Igreja Católica. A forma canônica foi inventada pela Igreja. É válida para os batizados. Todos os católicos batizados, os membros da Igreja, estão obrigados à forma canônica. Portanto, católico que não casa na presença do bispo, do padre ou do diácono delegado por eles, matrimônio nulo por vício de forma canônica. Agora, se os dois não são batizados, dois evangélicos, dois protestantes, evangélicos somos nós, dois protestantes, casaram lá perante o pastor, qualquer cerimônia externa, ou diante de uma pastora, seja lá o que for, para além das nossas diferenças doutrinais, se são batizados, matrimônio válido e sacramento. Então, agora, se ela se separar, não pode adquirir outro. Não pode se casar no religioso, porque Deus uniu os dois lá na igreja protestante. A não ser que a igreja católica, a pedido de um deles, eles apresentem alguma causa de nulidade, algum elemento que prove que aquele matrimônio foi nulo, e se abre um processo na igreja católica e vai estudar o caso, e a igreja pode declarar que ela sendo católica, sem dúvida, a igreja pode declarar que aquele matrimônio foi nulo. Mas, em princípio, o matrimônio goza do favor do direito, ou seja, é válido enquanto não se prove o contrário. E isso vale para religiões não cristãs também. Claro, então, um protestante com um islâmico, os dois se casaram, matrimônio válido.
Dois budistas se casaram. Dois budistas se casaram, Deus uniu. Dois macumbeiros se casaram, dois islâmicos se casaram, dois agnósticos se casaram, Deus uniu. O que Deus uniu, o homem não separe. Portanto, o matrimônio é uma instituição natural. Deus não une somente os batizados. Isso é o fim da picada. Não. O que Deus uniu, e Deus une dentro da Igreja Católica, também fora da Igreja Católica. Mas se não tem aquela consciência da unicidade, que é por toda a vida... É irrelevante. Não é necessário ter essa consciência quando vai ficar, eu digo, em outra religião? Aí é preciso a consciência de que a pessoa está se casando, ela pode, de fato, constituir um vício de consentimento se a pessoa, no dia em que contraiu o matrimônio, pensemos, por exemplo, ela não quis ou não tinha condições de assumir as obrigações inerentes ao matrimônio. Ela negou uma propriedade essencial, negou um elemento essencial do matrimônio. Aí precisaria analisar se essa consciência compromete ou se aplicaria, se enquadraria num dos vícios de consentimento. Mas, em princípio, saber que Deus está unindo aquela pessoa, isso é irrelevante, ainda que dois ateus, veja, dois ateus que negam a existência de Deus, Sim. sobem lá vão ao cartório, homem e mulher, foi na presença do juiz, mas houve uma celebração, um propósito, aí é preciso enquadrar essa realidade que aconteceu ali, nos moldes daquilo concebido por Deus. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, com o propósito de buscar uma vida a dois em comum, o bem comum, com a intenção de que essa união esteja aberta à geração e à educação da prole. Deus uniu. Deus uniu. Portanto, vejam, a concepção de que Deus só une quem é batizado é equivocada. O matrimônio foi criado por Deus assim que Deus acabou de criar Adão e Eva, que nunca foram batizados, que nunca pertenceram à Igreja Católica. Muito bem, Dom José. 2 minutos para uma pergunta mais simples. Olá, eu sou Julia de Argentina, eu moro no Rio de Janeiro, me casei na Argentina, mas eu posso ter meu processo de nulidade no Rio de Janeiro? Pode sim, são competentes para julgar uma causa de nulidade vários tribunais. O Tribunal da Residência da Demandante, no caso, se ela está residindo no Rio de Janeiro, o Tribunal do Rio de Janeiro é competente. É também competente o Tribunal da Diocese onde aconteceu o casamento e também é competente o Tribunal de onde residem as testemunhas. E também o tribunal do demandado, no caso o rapaz, com o consentimento do vigário judicial da diocese dele. Pode iniciar, minha senhora, pode iniciar o seu processo de nulidade no Rio de Janeiro, porque a senhora está residindo lá e o Tribunal do Rio é competente em razão de a senhora residir lá. Bom, que coisa boa. Olha, gente, antes da gente ir para o intervalo, eu quero fazer um convite a você. Nós vamos ter um aprofundamento na Canção Nova sobre o estudo da Palavra de Deus. Você sabe que a Canção Nova nasceu do estudo da Palavra, né? O estudo da Palavra para nós é uma grande riqueza. Nós todos os dias na Canção Nova nos aplicamos a ler diariamente a Bíblia, a Palavra de Deus, como nosso estudo de vida. Então, dos dias 25 até o dia 27 de agosto, ou seja, no último final de semana, nós vamos ter um aprofundamento sobre o estudo da palavra. Como fazer, por que fazer, a importância de fazê-lo e, é claro, a riqueza que é a palavra de Deus na nossa vida. Esse aprofundamento vai ser ministrado por mim e pela Verinha, da comunidade Canção Nova e membros da comunidade Canção Nova. Você pode entrar em contato conosco aí pelo telefone 12-3186-2600 e dizer que você quer se inscrever, você quer participar deste aprofundamento. Tá? É um aprofundamento que vale muito a pena para o seu enriquecimento. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco, é o último bloco, tem muitas questões aqui, mas se você não mandou a sua ainda, mande. Dom José está aqui para responder hoje sobre questões matrimoniais. Vamos de intervalo e voltamos daqui a pouco com você, Trocando Ideias. Estamos de volta com você no nosso programa Trocando Ideias
e é muito bom ter a sua participação. Nós vamos agora para o nosso último bloco do programa e dá tempo ainda de você mandar suas perguntas, suas questões para nós, para podermos levar a Dom José ainda nesse terceiro bloco. Mas eu quero dizer que a Canção Nova tem um verdadeiro arsenal de evangelização, para evangelizar sua casa, sua família, livros, CDs, produtos que nos ajudam a crescer na fé. Eu vi que entre as novidades está aqui, olha, um sim para sempre. Nós estamos na Semana Nacional da Família. Um sim para sempre é Segredos para um Matrimônio Feliz. Foi escrito pelo meu irmão, amigo Leandro Gavioli. Conheço o Leandro desde quando nós entramos juntos na Canção Nova, né? Então, o Leandro, junto com a Fábia, tem um casamento, um matrimônio muito abençoado, muito feliz. E ele escreveu esse livro, então, relatando a sua experiência na relação no matrimônio. Um sim para sempre, do Leandro Gavioli. E aqui do outro lado eu tenho um mais novo lançamento do meu amigo Ironis Pudaro. Por suas feridas fostes curado, né? Um livro de espiritualidade, um livro que ajuda muito na oração, na vivência, na espiritualidade com Jesus crucificado. Esse livro do Ironi, Por Suas Feridas Fomos Curados, ou Um Sim para Sempre, do Leandro Gavioli, ou outros livros que você queira da Canção Nova, é só ligar para nós, 12 3186 2600, tá? Pode ligar, pode pedir, é uma das formas que você tem, inclusive, para ajudar aqui a Canção Nova. Bom, Dom José, vamos voltar aqui para este bloco, falando de questões aqui de idade, né? Porque, veja bem, uma jovem pergunta aqui para nós, quer dizer, ela casou jovem, né? Disse, olha, quando eu casei eu tinha 14 anos e eu gostaria de saber se meu casamento é nulo, porque na época que casei com essa idade. E, Dom José, eu também gostaria de saber se um padre pode negar a crisma a uma pessoa há 13 anos que ela mora com outra e não casou ainda e tem filhos que não têm comunhão. Se o padre pode negar essa pessoa de receber o sacramento da crisma. Já aproveito perguntando para o senhor, nós falávamos ainda no programa anterior sobre a questão da idade, não é? Para que uma pessoa possa ser crismada. Perfeito. Eu começo respondendo essa primeira pergunta. Certo. Existe uma legislação da CNBB, a legislação complementar ao Código de Direito Canônico sobre esse assunto, que é uma legislação bem maleável no meu entendimento e bem sábia. Em princípio, a idade mínima 12 anos de idade, mas o bispo diocesano pode exigir na sua diocese uma idade maior ou pode, em casos excepcionais, permitir que o crismando tenha uma idade anterior aos 12 anos de idade. Portanto, em princípio, 12 anos de idade. E o bispo na diocese é livre para aumentar ou diminuir essa idade. Agora, a outra que casou com 14 anos, a cabeça do casamento dela é nula por causa disso. Perfeito. Antes dos 14 anos, para a mulher, o matrimônio é inválido. Se ela tinha 14 anos e casou depois de 1983, que é quando entrou em vigor o Código de Direito Canônico, que parece ser o caso dela, né? O matrimônio foi válido quanto à idade dela. Agora, talvez, se ela não obteve a licença do bispo, o matrimônio foi ilícito, isto é, foi contra a lei da igreja aqui no Brasil, mas não afeta a validade. Então, se ela casou com 14 anos de idade, com relação ao impedimento de idade dela, não existiu impedimento dirimente. E aquela outra que pergunta, porque o padre não permite ela fazer o sacramento da crisma, porque ela não está casada na igreja. Veja, são 3 as exigências para que alguém possa receber os sacramentos. Que a pessoa peça oportunamente, que não esteja impedida pelo direito e que esteja devidamente preparada. Ora, ela está impedida pelo direito porque está objetivamente em estado de pecado. Se você recebe um sacramento em pecado, o que é que acontece? Acontece aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse, numa linguagem forte, mas eu tenho que citar: não deis pérolas aos porcos, não jogueis as coisas santas aos cães, para que eles não as calquem com os pés e, voltando-se contra vós, os estraçalhem. A igreja não pode recomendar, não pode permitir que uma pessoa em estado de pecado mortal receba o sacramento. O sacramento é uma realidade santa.
Ora, se você recebe o sacramento sem as devidas disposições, pensemos, por exemplo, o sacramento do matrimônio. O sacramento da Eucaristia, 1 aos Coríntios, capítulo 11, de 27 em diante, aquele que come e bebe, sem discernir o corpo e o sangue do Senhor, está comendo e bebendo a própria condenação. Ora, o que se aplica ao sacramento da Eucaristia, se aplica também, mutatis mutandis, aos demais sacramentos. Portanto, eu penso que a impostação do sacerdote não foi de uma proibição absoluta, mas eu espero que o sacerdote, essa é a orientação da igreja, se a pessoa está em pecado mortal, não deve receber o sacramento porque vai estar profanando o sacramento. Tá certo. Dom José, olha só, interessante esse caso aqui. Olá, Dom José, boa noite, me chamo Cristiano. Eu gostaria de saber se um irmão e uma irmã se encontram depois de separados e adotados por famílias diferentes, se casam e não sabiam que eram irmãos. Eles estão em pecado? Se eles contraíram matrimônio sem a dispensa do bispo, e matrimônio em segundo grau, diz o Código de Direito Canônico, nunca se dá a dispensa. Mas há um caso na época de do Beato Paulo VI, bem parecido com esse que o senhor acabou de citar, em que os dois não sabiam que eram irmãos. Não sabiam. Porém, vieram a descobrir 25, 30 anos depois, quando parece que eles já eram avós, não sei, alguma coisa assim. E católicos se dirigiram ao Santo Padre. Ordinariamente, nunca se concede a dispensa para que irmão case com irmã. Aliás, é até proibido no livro do Levítico, não é? Mas o Santo Padre, o Beato Paulo VI, em circunstância única na história recente da Igreja, concedeu a sanatio in radice, ou seja, dispensou desse impedimento e o matrimônio se tornou sacramento. Ordinariamente, não se dá para ninguém, para irmão casar com irmã. Todavia, Paulo VI, em 975, ele morreu em 78, né? É um caso único. Aí não houve promiscuidade, eles não sabiam, portanto casaram em boa fé, não queriam praticar a promiscuidade e só vieram a saber que vieram do mesmo útero muito tempo depois. Há um caso único no catolicismo recente. Em princípio, se de fato aconteceu isso, eu lhe recomendo, procure o seu bispo, diga que Dom José Francisco falou, o seu bispo certamente vai se lembrar desse caso, e saiba, nessa jurisprudência, digamos assim, o bispo vai consultar o núncio e o núncio vai solicitar ao Santo Padre o sinal verde para que o bispo possa dispensar. Eu, particularmente, defendo que o próprio bispo pode dispensar, apesar de dizer claramente que nunca se dá, o código é claro, nunca se dá a dispensa para um caso dessa natureza. Porém, há essa peculiaridade da boa-fé e o bispo vai julgar como está a relação de vocês, se estão vivendo felizes, etc. E o coração da igreja, lembrando-se do que Paulo VI fez na década de 70, em princípio, a sua situação pode ser regularizada. Dom José, a mulher tem o marido como morto, né? Foi em situação de guerra, por exemplo, o marido foi tido como morto, ela vai e se casa com outra pessoa. Se acontecer do marido voltar em outras circunstâncias, como é que fica essa situação? Pois é, eu acho que ela antes de tudo tem que rezar bastante para ele não pegar uma briga com ela, viu? Bom, brincadeiras à parte, mas a igreja ela tem um dispositivo para resolver esse problema, que é a declaração de morte presumida do cônjuge. Sim. Ou seja, se existe um forte indício de que a pessoa já morreu, há de se fazer uma investigação no âmbito da própria diocese e o bispo, depois dessa investigação, pode declarar presumidamente que o cônjuge morreu. Com essa declaração, a pessoa está, portanto, habilitada a contrair matrimônio, mas veja, a palavra válido, mas veja, isso, porém, está condicionado a se de fato aquela declaração
corresponde à verdade ou não. De repente aparece o morto, quer dizer, o morto não aparece. De repente o que presumidamente foi tido como morto apareceu. Oi, estou aqui. É lógico que, em virtude disso, o matrimônio que aconteceu depois é nulo por impedimento de vínculo anterior. Ou seja, o que aconteceu depois no altar não foi verdadeiro casamento, porque o fulano, tido como morto, está vivinho da Silva. Ela é obrigada a voltar para o casamento anterior? Continua casada. Continua o que casada. Deus uniu, o homem não separe. O outro vai ser convidado a ser amigo, a arrumar as trouxas e sair de casa se já está vivendo. Quer dizer, se a casa é dele, ele continua, mas se a casa é do outro, desocupe porque eu estou vivo. Tá certo, Dom José. Bom, eu sou Ana Beatriz, sou casada, eu comungo normal, mas não fiz primeira comunhão. Tem problema eu ser casada sem fazer primeira comunhão? Se ela comunga normal, já fez a primeira, a segunda, a terceira comunhão, a quarta e a quinta. Assunto encerrado, minha filha. Ela, eu acho que deve estar se referindo ao fato de não ter feito a catequese, aquela preparação, né? Bom, se você recebeu o sacramento sem a devida preparação, o que eu recomendo é que você primeiro se confesse e se acuse dessa negligência por ter recebido o sacramento sem a devida preparação, que é uma das exigências da igreja, para você receber dignamente o sacramento. Se você não sabe o que está recebendo, você não foi bem preparada. Faça uma boa confissão e procure receber a devida formação. Procure fazer a catequese agora. A Lúcia é de 2 irmãos no Rio Grande do Sul. Meus pais são primos. Os filhos que nasceram dessa união, nasceram em pecado? Não. Se os dois contraíram o matrimônio no religioso com a dispensa do impedimento de consanguinidade em 4º grau, com relação ao impedimento, não houve impedimento, portanto, o sacramento válido, não nasceram de uma união pecaminosa, absolutamente. Supondo, porém, que não houve nenhum outro impedimento que eles carregaram consigo ao altar que não foi dispensado, que não houve um vício de consentimento de ambas as partes e que foi observada a forma canônica. Então, presume-se o matrimônio válido. O matrimônio goza do favor do direito. É válido até que se prove o contrário. Se foram primos e casaram com a dispensa do bispo, matrimônio válido. Dom José, meu nome é Simone, eu moro no interior de Minas Gerais. Eu gostaria de saber se há problema em eu comungar, porque eu sou muito religiosa, porém eu não pude casar na igreja, somente no civil. Eu vou à missa aos domingos e comungo normalmente. Aí vem outra pergunta que a pessoa não se identifica. E por que há padres que autoriza casais que vivem na segunda união comungar? Perfeito. Recomendo a você que não convive maritalmente com uma pessoa e comunga, deixe de comungar. Respondendo à segunda pergunta, por que alguns padres autorizam? Porque não acreditam no que a igreja prega. Essa é a verdade. Com relação à primeira pergunta, minha filha, você não pode comungar porque se existe um matrimônio válido anterior da parte sua ou da parte dele, enquanto esse matrimônio não for declarado nulo, enquanto uma das partes não morrer, presume-se a validade do vínculo, o que Deus uniu, o homem não separe. Não comungue. E quem aconselhou você a comungar, mesmo sabendo que você está vivendo em situação irregular, não deu o conselho que a igreja deu. Esse sacerdote não está orientando como a igreja orienta. Ninguém na face da terra, nem o Papa, pode autorizar uma pessoa que está vivendo em pecado a receber a Eucaristia. Muito bem. Dom José, olha só, se o homem fica impotente depois do casamento, o casamento pode ser declarado nulo? Não, absolutamente. Como eu disse ainda há pouco naquele caso, Padre Roger, a impotência coeunde, ou seja, a incapacidade de que no ato sexual existam essas 3 coisas, ereção do órgão genital masculino, penetração do órgão genital ereto no órgão genital feminino e ejaculação. Se essas três realidades não podem acontecer, há de se verificar a impotência coeunde tem que ser antecedente, perpétua, absoluta ou relativa. Antecedente significa antes do consentimento no altar. Portanto, se a impotência aconteceu depois,
em si, isso não invalida o matrimônio. Dom José, o Rendel é de Abaeté, Minas Gerais. Ele quer saber se há algum impedimento para o casamento de maçom na Igreja Católica. Impedimento não, mas há uma proibição. Qual a diferença? Impedimento é uma lei que torna uma pessoa inábil para contrair o matrimônio válido. Já a proibição, ela é a condição de inadaptação, de confronto, de desobediência a uma lei da Igreja. Existe um documento da Congregação para a Doutrina da Fé chamado Quesitum Est, de novembro de 1993. O Código de Direito 83. O Código de Direito Canônico foi publicado em 83. Certo. Logo depois que o Código entrou em vigor, muitos bispos escreveram para a Santa Sé e perguntaram: o parecer da Igreja a respeito da maçonaria continua o mesmo? Ou seja, é proibido ou não se afiliar à maçonaria? Fizeram essa pergunta muitos bispos. Porque no Código de Direito Canônico atual não aparece o nome maçonaria como associação que maquina contra a Igreja. Essa era a disciplina do Código de 17. Mas quando o Código de 17 foi reformulado, foi transformado, por assim dizer, aperfeiçoado, o que redundou no Código de 83, não aparece mais o nome da maçonaria. O cânon 1374, se não me engano, diz que incorrem em delito aqueles que se afiliam a associações que maquinam contra a Igreja. Porque muitos bispos do mundo disseram que não é somente a maçonaria que maquina contra a Igreja. Havia outras instituições, existem outras instituições, outros organismos, outros agrupamentos de pessoas que maquinam contra a Igreja. Então, por que citar somente uma? Então, a Igreja optou por essa formulação, mas, em novembro, a Congregação para a Doutrina da Fé diz que não mudou o parecer da Igreja Católica com relação à maçonaria. Aqueles que se afiliam à maçonaria se encontram em pecado grave e não podem receber a Eucaristia, e não compete a nenhum bispo dizer o contrário, ensinar o contrário. Pois bem, duas pessoas que estão em pecado grave e não podem receber a Eucaristia, não devem receber os demais sacramentos, porque estão impedidos de receber o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão em pecado. Se você procura o sacramento e recebe o sacramento em pecado, incorre naquilo que eu acabei de dizer ainda há pouco. Portanto, o conselho que eu dou: saia da instituição, confesse os seus pecados e procure o sacerdote para habilitar-se, os dois, para regularizar a sua situação perante a Igreja. Ao dizer isso, veja, o bispo, a minha pessoa, eu não tenho autoridade nenhuma para dizer o contrário, dizer aquilo que eu gostaria para agradar fulano ou beltrano. Eu sou um filho da Igreja e devo obedecer à Santa Igreja. Se a Igreja diz isso, está dito. Se a Igreja afirma isso, afirma: eu estou com a Igreja até debaixo d'água. Morro com a Igreja. Quando a Igreja mudar essa disciplina, eu mudo. Não é uma questão pessoal de Dom José Francisco, nem do bispo A, nem do bispo B. Mas padre autoriza, fulano pensa. Meu amigo, em se tratando de disciplina, olhemos para Roma. Olhemos para o que a sé de São Pedro diz a respeito das coisas que muitas vezes nos causam perplexidade. E obedeçamos. É doutrina da Igreja, é disciplina da Igreja, e acatemos, e ponto final. O devido respeito a todas as pessoas que participam de associações, quaisquer que sejam, mas eu pertenço à minha Igreja e devo obediência a ela, e estou com a Igreja até a morte. Dom José, outra pessoa manda ainda uma outra questão em relação à resposta que o senhor deu em relação à pessoa paraplégica. Dom José, aquilo que foi falado em relação à pessoa paraplégica, não poder receber o sacramento por não ter capacidade sexual, da cópula sexual, não contradiz com a Sagrada Família, onde Maria e José não tiveram relação sexual? Um casal que é paraplégico não pode viver o matrimônio na graça da castidade? Não existe matrimônio onde não existe a possibilidade da união carnal.
aqui não se trata de castidade, aqui se trata de aptidão para o ato sexual. Também se pode viver a castidade no exercício da genitalidade. Não confunda castidade com virgindade. A castidade significa a vida pura. No matrimônio, o ato sexual, de acordo com as leis do Criador, pode ser vivido, pode ser exercitado castamente. Agora, uma outra questão, muito importante. Não há contradição alguma com o matrimônio da Sagrada Família, porque no matrimônio da Sagrada Família nós temos duas pessoas aptas que livremente se abstiveram de um direito delas. Aqui nós temos um ato consensual, recíproco, Maria e José, que livremente se abstiveram de alguma coisa que, se eles exercitassem, era santo. Já o matrimônio de paraplégicos, de uma pessoa paraplégica, mesmo que ele quisesse, mesmo que ela quisesse, jamais eles poderiam fazer o ato sexual. A igreja não nega o sacramento, por favor. A igreja, se ela administrasse o sacramento, estaria enganando a ambos. Porque a igreja não tem autoridade nenhuma sobre aquilo que Deus colocou na natureza de ambos. Se a natureza dele, infelizmente, já nasceu com essa debilidade, ou ao longo da vida aconteceu um acidente, alguma coisa, ele está ex natura sua, suapte natura, para usarmos a expressão mais precisa em latim, pela sua própria natureza, aqui e agora, impossibilitado de realizar aquilo que é o específico do matrimônio após o consenso. Nunca esse matrimônio seria consumado, portanto, jamais seria matrimônio. Tentar responder ainda mais 2 ou 3 perguntas antes do final, Dom José. Eu sou a Valdinar de São Paulo, nós somos casados há 8 anos, porém não tivemos a graça de sermos pais. Isso pode ser causa de nulidade para o nosso matrimônio? Se no dia do matrimônio uma das partes negou a possibilidade, isto é, eu estou casando, mas não quero ter filhos, se isso aconteceu, se trata de uma provável causa de nulidade, vício de consentimento, exclusão parcial do matrimônio. Quem casa excluindo a possibilidade de ter filhos, contrai invalidamente. Se isso aconteceu, em princípio, sim. Agora, o simples fato de não terem filhos, depois, não é causa de nulidade, salvo se houver alguma relação com o consentimento no dia do casamento, se esse consentimento estava afetado pela decisão firme dele ou dela de não ter filhos. O que acontece depois da celebração do matrimônio em si não é causa do casamento, a não ser que haja uma relação com o que aconteceu no dia do casamento, no que toca à vontade ou à capacidade de entender e de querer. Dom José, nós somos casados há 10 anos, nós somos felizes, já tivemos 3 filhos, mas depois de um tempo eu descubro que o meu marido tem uma opção sexual diferente, ele é homossexual. Isso pode tornar nosso casamento nulo? Volto de novo para a celebração. Se o matrimônio pode ser nulo por erro de qualidade de pessoa, pode ser nulo também por dolo. Isto é, eu tinha uma qualidade e essa qualidade poderia perturbar gravemente a união e eu escondi daquela pessoa e ela acabou descobrindo depois. Se for comprovado que ele já tinha essa tendência no dia do casamento, carregava consigo até o dia do casamento, subiu ao altar com essa qualidade ou com esse propósito, com ou sem o dolo dele, com o dolo é matrimônio nulo por vício de dolo, má fé. Né? Usou de má fé. E também erro de qualidade de pessoa. Se for provado que ele já tinha essa tendência no dia do casamento, as chances são grandes de se declarar nulo o matrimônio. Ok, Dom José. Dom José, bom, eu acho que é mais fácil a gente deixar as outras perguntas, a gente só tem 1 minuto só, 2 minutos, 1 minuto, é isso mesmo para o programa encerrar. Eu gostaria que, na verdade, você fizesse as considerações finais, não é? Porque aí é que a gente faz uma pergunta, se eu responde incompleto, não vai ser bom para nós.
Eu desejo que a graça de Deus recaia na vida de vocês. Hoje é 15 de agosto, comemoraremos domingo, mas já me lembro de Nossa Senhora da Assunção e suplico ao Altíssimo Deus que, por intercessão de Nossa Senhora da Assunção, as graças de Deus recaiam na sua existência e você permaneça sempre conosco aqui na TV Canção Nova. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que beleza, Dom José. Nós estamos, eu não estou lembrando agora, recordando, mas em setembro nós temos outra data marcada com o Dom José. Vai estar aqui de novo conosco, tá? Para responder outras questões que diz respeito ao direito canônico. Não só o direito matrimonial, mas outras questões gerais. As perguntas que não foram respondidas hoje também vamos deixar para o próximo programa e é sempre bom ter sua participação. Quero lembrar que nas 2 próximas semanas o programa Trocando Ideias não vai ser ao vivo, né? Porque estaremos impossibilitados de realizá-lo aqui, mas teremos o programa reprisado ou gravado. Deus abençoe você, continue conosco na TV Canção Nova. CançãoNovaPlay.com. Assine já!